Bem, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos estar vendo agora, nesta aula de hoje, nessa videoaula, sobre como acontece a passagem de energia para os seres vivos. Como é que os seres vivos eles podem ser chamados também a depender da produção de energia? Todos os seres vivos são capazes de produzir sua própria energia? E aí? Então, a gente vai estar vendo na aula de hoje sobre essa produção de energia e também sobre os nomes dados a cada um destes seres. Chegando no final da aula, na cadeia alimentar. Então, os seres vivos, eles podem ser chamados, dentro de alguns grupos, como os produtores, como o próprio nome está dizendo, ele vai ter o papel aí de produzir algo. Vamos saber o que algo ele produz. Os consumidores vão estar se apropriando daquilo que os produtores estão aí produzindo, e os decompositores vão ser o finalzinho da história. Vamos ver então quem inicia essa história, tá? Produzindo a sua própria energia. Olha só, as plantas, assim como a gente falou já na semana passada, já pegando o gancho para a discussão de agora, as plantas são os produtores. Elas produzem seu próprio alimento, precisando aí da luz do sol, da água. Sua mãe, sua avó rega lá as plantas, né? Porque a planta precisa de água. E também do gás carbônico aí que está na atmosfera. A gente não consegue ver, mas quando a gente respira oxigênio, a planta utiliza o gás carbônico para fazer a fotossíntese. A planta é um ser que produz seu próprio alimento, por isso que ela é chamada de autótrofo. Plantas, cianobactérias, algas, elas utilizam esse mecanismo para produzir seu próprio alimento, ou seja, carboidrato, que é glicose, sacarose, a planta vai estar utilizando para ela mesma, utilizando sol, a luz do sol, gás carbônico e água, beleza? Então ela transforma a energia solar em energia química para ela sobreviver. Elas são os produtores. O início dessa história, tá? Da cadeia alimentar. Os animais se encaixam como os consumidores, já que as plantas são autótrofos, esse com U, tá? Como a gente viu aqui, ó, auto com U, significa que ela é de si mesma, ela mesma produz seu próprio alimento. Os consumidores são heterótrofos, heterodiferente, né? Eles precisam de, eles mesmo não produzem seu próprio alimento, eles precisam de outro para consumir, seu alimento, sua energia, para receber a sua energia. Então, ele depende de outros organismos para obter sua energia, beleza? Então, por isso que eles são chamados de consumidores. Os consumidores, eles podem ser herbívoros, que eles dependem ali da própria planta, se alimentam da planta, carnívoros que se alimentam de outros animais, ou onívoros que se alimentam dos dois. Mas aí a gente pode, dentro da cadeia alimentar, os consumidores eles também podem ser chamados de primeira ordem ou primário, que eles vão se alimentar direto do vegetal, ó, zebra direto da árvore, coelho, rato, inseto. Primeira ordem, primário. Os consumidores secundários ou de segunda ordem se alimentam dos primários. Olha só, a gente tem aqui, ó, a cobra se alimentando do coelho, coruja do rato, raposa do rato, lagarto do inseto. Então, são secundários. Vejam a sequência, né? Um se alimentando do outro. Consumidor terciário se alimenta do secundário. Olha a onça se alimentando da cobra. Onça pode pegar coruja, onça pode pegar raposa, gavião, lagarto, raposa, por aí vai. Então, vejam, o terciário, ele se alimenta do secundário. O secundário se alimenta do primário. E o primário se alimenta do produtor. Isso é uma cadeia alimentar. Mas veja que na natureza mesmo, no ecossistema, o negócio não é assim tão simples, Não é uma reta. Veja que a cobra, ela pode se alimentar tanto do coelho quanto do rato.
Isso a gente chama de teia alimentar, quando as cadeias alimentares elas se misturam. Olha que interessante, né? E para fechar essa história, a gente tem os decompositores, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas só para fundamentar mais um pouquinho, ó, vocês vejam, os primários eles podem ser, os consumidores primários podem ser chamados de herbívoros, carnívoros, aí a gente já vai ter secundário, terciário, né, que se alimentam de carne. Onívoros a gente mesmo, se alimenta tanto de vegetal quanto de carne, né, galinha, peixe, estamos nos alimentando tanto de vegetal quanto de animal. E aí a gente chega nos decompositores para fechar essa história. Os decompositores, vocês já viram, né? Uma fruta ficando podre na fruteira, o pão ficando mofado, animais sendo decompostos. Então, os decompositores são fungos e bactérias. Protozoários podem entrar também na história. Eles vão atacar os cadáveres, aqueles que estão ali se degradando, né? Eles vão pegar aquela matéria morta e devolver para o solo, fazendo com que ela se torne de novo em minerais, água, gás carbônico, para voltar para ser consumido, voltar para as plantas, voltar para os animais, voltar para a terra. Tudo aquilo que vai ser decomposto vai voltar para a terra. E quer queira, quer não, os animais e os vegetais vão utilizar esses componentes de novo. É algo cíclico. É um ciclo, tá, pessoal? Beleza, pessoal? Então, isso é cadeia alimentar. A gente tem o produtor, o consumidor primário chega e se alimenta. O consumidor secundário se alimenta do primário. O terciário se alimenta do secundário. A gente pode ter até um consumidor final, que pode ser chamado de consumidor quaternário. E, por fim, vem os decompositores, que podem decompor todos eles. Beleza? Então, a cadeia alimentar está no ecossistema. A cadeia alimentar é algo linear, uma sequência. Mas, na verdade, no ecossistema, a gente não tem uma sequência, né? A gente vai ter muito bagunçado, uma teia mesmo. Um se alimentando do outro, um animal se alimentando de vários animais, por aí vai. Beleza, pessoal? Então é isso. Anotem os pontos importantes que a gente agora vai estar discutindo na nossa aula.